Então, beleza, vamos lá. Iniciando aí mais um videozinho de contabilidade, beleza? A parte 2 agora, vamos iniciar a falar do patrimônio. Vou tentar ser o mais breve possível. É um tema grande que eu tentei espremer ele ao máximo para ficar bem resumido, tá? Para você levar para a prova as coisas mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. Balanço patrimonial. Lembrando que o patrimônio, como eu tinha falado no outro vídeo, o ativo é igual ao passivo exigível mais o patrimônio líquido. Né? Ativo igual a passivo exigível mais o patrimônio líquido. E eu posso inverter, né? Jogar para cá, vai ser o patrimônio líquido igual a ativo menos o passivo exigível. Lembrando que ativo é igual a passivo exigível mais o patrimônio líquido, né? E que o patrimônio é os bens, direitos e obrigações, como eu falei no outro vídeo. Não vou perder tempo repetindo os conceitos iniciais que eu falei no outro vídeo, tá? Pra gente não ficar com um vídeo muito curto, muito longo. Eu vou falar aqui sobre exemplos de passivos exigíveis, um pouquinho sobre o patrimônio líquido, a diferença entre reserva e provisão, que é uma coisa que costuma confundir nas provas, tá? Então, aqui, iniciando. Lembrando que essa fórmula aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Não pode esquecer que o ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. E você pode brincar com essa fórmula, né? Jogar o ativo para cá e o PL para cá, vai ficar PL igual a menos PE, né? Então, exemplos de passíveis exigíveis que podem vir na prova lá no enunciado, e você tem que saber que aquilo lá é um passível exigível, na hora de você colocar no quadro. Como você vai ver, no final da aula eu trouxe um quadrinho para você ver como é que você coloca. Você tem o lugar onde você coloca o ativo, o passivo exigível, o patrimônio líquido. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de passíveis exigíveis. Provisões, contas a pagar, geralmente quando vem descrito algo a pagar, vai ser um passivo exigível. Receitas antecipadas, né? Você recebe um valor antecipado, gera uma obrigação para você. É um passivo exigível. Tributos a recolher, sempre que vir também a recolher, vai ser um passivo exigível, tá? Passivo exigível também pode ter outros nomes, como recursos de terceiros, capital de terceiros ou capital alheio. Ficar de olho que pode vir essas nomenclaturas na prova, tá? Provisões. Botei aqui um exemplo de provisão, é uma ação contra a empresa. Por exemplo, as provisões, é, nesse exemplo, por exemplo, costuma vir muito em prova esse exemplo da ação contra a empresa, um processo. Um cliente processou a empresa. O contador vai consultar o advogado, né, o administrador, o dono da empresa, vai consultar o advogado e o advogado vai orientar ele. Se for uma ação que é provável que a empresa ganhe, ele não vai precisar registrar aquela provisão no passivo exigível. Se o advogado falar, cara, provavelmente o cliente vai ganhar, você tem 80% de chance de você perder, o cliente ganhar, então eu vou registrar aquela provisão no passivo exigível, aquela provável despesa, né? É aquela provável obrigação. E se o advogado falar, olha, cara, tem 50-50, 50% de chance de você ganhar, 50% de chance de você perder, então assim não tem como te dar uma previsão possível. O que você vai fazer nesse caso? A provisão não vai ser registrada no passivo exigível, mas você vai emitir uma nota falando da existência daquela ação, daquele processo, daquela possível provisão, tá bom? Então, provisões costumam ser cobradas em provas e tem que ficar ligada nisso. É... Agora, sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido ele pode ser positivo, negativo ou nulo, tá? Ou seja, quando você debitar o ativo menos o passivo exigível, se aquele saldo for positivo, vai ser um patrimônio líquido positivo, ele pode ser negativo ou também pode ser nulo. A partir do momento que a empresa debitou todo o ativo de todas as suas obrigações e não sobrou nada, sobrou zero de patrimônio líquido, de situação líquida, é um patrimônio líquido nulo, tá? Então, lembrar, já foi cobrado em prova dizendo que o patrimônio líquido não pode ser negativo ou não pode ser nulo. Pode. Agora, isso aqui é importante, tá? É sempre cobrado em prova. Diferença entre reserva e provisão, tá? A reserva, ela é decorrente de um fenômeno natural, tá?
e provisão. Aqui eu vou colocar aqui no menor. É um evento futuro, tá? Então, um exemplo é um fenômeno natural. Então, é um exemplo futuro que pode ou não acontecer. E a reserva ela vai ficar nas contas do patrimônio líquido, tá? Então, por exemplo, eu estava falando de fenômeno natural porque é o exemplo mais cobrado em prova, né? E o mais óbvio, né? Por exemplo, um evento futuro. O evento é o ninho, né? Que acontece. Ele afeta muito as empresas agropecuárias, o ramo agropecuário. Mas ele é um evento futuro que pode ou não acontecer. Então, por ser um evento futuro que pode ou não acontecer, ele vai ficar essa reserva, caso ele aconteça, no patrimônio líquido. Diferente da provisão. Como eu havia falado, a provisão é um evento passado que vai gerar no futuro a saída ou não de recurso. Que é o caso do processo, por exemplo, de alguém processar a empresa. E ela vai estar no passivo, ou seja, vai estar ali nas obrigações. Então, lembrar, reserva, evento futuro, que pode ou não acontecer. Provisão, evento passado, que pode gerar ou não a saída de recursos, tá? E a reserva está no patrimônio líquido e a provisão está no passivo exigível. Agora que isso aqui é muito importante, sempre confunde, tá? É a natureza das contas. O ativo, ele tem natureza devedora. E o passivo total, que é essa parte aqui, tem a natureza credora, tá? Passivo total, passivo exigível e o patrimônio líquido ou situação líquida, tem natureza credora. As contas de natureza retificadora, elas invertem a natureza da conta. Então, por exemplo, se tem lá no enunciado da questão uma conta de natureza retificadora do ativo, aquela conta retificadora vai ter natureza credora, mesmo o ativo tendo natureza devedora. Então, se vir uma conta retificadora do passivo exigível, aquela conta retificadora do passivo exigível tem natureza devedora, enquanto passivo exigível tem natureza credora. Isso aqui tem que gravar, não pode esquecer, tá? É importante e sempre confunde os candidatos na prova. Coloquei aqui de uma forma mais detalhada, tá? A gente tem a empresa, o ativo, tá? Que são os bens e os direitos que injetam, né, os valores na empresa, e o passivo, que são as obrigações, passivo exigível, e o patrimônio líquido, tá? O resultado, né? O resultado ele vai influenciar diretamente no patrimônio líquido. Então, se eu tenho receitas, né? Eu vou aumentar o patrimônio líquido. E as receitas têm naturezas credoras, tá? O patrimônio líquido a gente viu que tem natureza credora. Então, as receitas, o aumento do patrimônio líquido, que é uma receita, vai ter a natureza credora. E as despesas, né? Ela vai diminuir o patrimônio líquido e vai ter uma natureza devedora, certo? Lembrando que o ativo tem natureza devedora, tá? Então tem que gravar isso daqui. Quando aumenta o patrimônio líquido é uma receita, quando diminui o patrimônio líquido é uma despesa, tá? E receitas têm naturezas credoras e despesas têm naturezas devedoras. Não pode esquecer disso. E eu coloquei aqui um exemplo de um balanço patrimonial, tá? Aqui a gente tem o ativo, aqui são os bens e os direitos da empresa. Por exemplo, duplicados a receber seria um direito. Ela está a receber aquilo. Um estoque de mercadorias são os bens daquela empresa. Então, aqui nesse exemplo, o ativo da empresa é de 190.500. E a gente tem aqui o passivo total, que é dividido em passivo exigível, tá? Duplicatas a pagar, é uma obrigação da empresa. Financiamentos a pagar, o financiamento que a empresa tem, que ela é obrigada a pagar. E aqui o PL, tá? Que é o capital social subscrito, o capital dos sócios e o lucro que é o patrimônio líquido, tá? Então, aqui, quando a gente debita o ativo do passivo exigível, sobra o lucro, que é o patrimônio líquido de 40.500. Lembrando que as contas patrimoniais, o passivo e o ativo, tem que estar em equilíbrio. É um balanço patrimonial, como o nome mesmo diz. Então, tem que estar em equilíbrio esse balanço, tá? Então, aqui, o total do ativo tem que ser igual ao total do ativo total. Isso daqui não pode ser diferente. Se eu tirar aqui o lucro, né?
a diferença, né, do ativo para o passivo seria o lucro, que eu vou colocar aqui para poder fazer essa igualdade, tá? Então, se aqui no ativo for 100 reais e no passivo for 90 reais, aquele lucro vai ser de 10 para poder fazer o equilíbrio dessas contas. Aqui vai ser 100 e aqui vai ser 100 nesse outro exemplo que eu estou falando, tá bom? Então é isso aí. Fiz um resumo bem rapidinho dessa primeira parte e bem acelerado, tá? Para você que já viu essa matéria, tá revisando, né? Para poder levar para a prova pontos importantes, palavrinhas-chave que não pode esquecer. E para você também que não viu ainda a matéria, você ter uma introdução, uma visão geral daquela matéria, para quando você for se aprofundar, você já tá esperto nos pontos principais, tá bom? Então, beleza, isso aí.